Olá, amigos, TV Brasil Central, programa Esporte em Ação. Sou Luiz Bercó, estou aqui com o Goiano Sidney, o rei das imagens, para trazer para vocês mais uma edição do nosso Esporte em Ação, o programa que fala de tudo, de todas as modalidades esportivas e de tudo também sobre todos os esportes, administração esportiva, sobre gestão esportiva, medicina esportiva, direito esportivo, é tanta coisa, fisiologia, nutricionismo, o que você quiser saber de esporte de uma maneira geral, de lutas, de natação. Hoje é o dia de nós aprendermos aqui essa aula fantástica sobre xadrez. Xadrez que, na minha opinião, é um dos esportes que exigem mais dedicação, concentração. Será que é o esporte dos inteligentes, só inteligente que pratica xadrez? Como é que você faz a avaliação de uma inteligência para saber que a pessoa vai ser um bom enxadrista ou não? Ou será que qualquer um pode praticar xadrez? Xadrez também poderia ser considerado um esporte e lazer, apenas esporte, apenas lazer, ou as duas coisas junto, como todas as outras modalidades esportivas, são praticadas dessa forma sempre, né? O vôlei, o basquete, natação, futebol, a luta, você faz do jeito que você quiser, como esporte, ou esporte lazer, ou apenas como lazer. E hoje falando sobre xadrez, porque nós somos todos esportes em ação, e recebendo o que para mim, pessoalmente, é um dos mestres do xadrez aqui em Goiás, o Gino, que tem uma vida inteirinha ligada aí ao xadrez, um enxadrista que foi de primeira qualidade e deu sequência no xadrez até hoje, ele continua dedicado ao xadrez. Gino, um prazer recebê-lo aqui, nosso Esportes em Ação, a primeira vez que não seja a última, é uma aula maravilhosa que teremos sobre xadrez. Prazer é todo meu, Bercó, e parabéns pela iniciativa, pelo programa, e é uma honra para mim estar aqui presente nesse programa para poder passar aos telespectadores o que é o xadrez e desmistificar um monte de coisa, porque o xadrez tem aquela imagem de que é um jogo, como você mesmo falou, um jogo difícil para intelectual. Não, hoje em dia o xadrez está bem popularizado. A prova disso é que várias escolas já incluíram o xadrez na sua grade curricular e hoje em dia o número de adeptos e praticantes vem aumentando significativamente, principalmente na internet, porque com essa pandemia a gente sabe que as coisas hoje acontecem de forma virtual e o xadrez é uma modalidade esportiva que se adapta perfeitamente à realidade virtual. Então você pode hoje jogar uma partida de forma virtual, você na sua residência, eu na minha, e a coisa, até competições já são realizadas dessa forma, só que ainda não são totalmente regulamentadas. Mas aí você passa a ter o xadrez com outra alternativa de lazer também, por que não? É? Claro, o xadrez ele pode ser visto como uma atividade de lazer, uma atividade educacional, como eu já falei, por ele já está incluído nas escolas, e ele está incluído nas escolas por quê? Porque ele ajuda a melhorar o desempenho, o desenvolvimento do aluno, do ponto de vista pedagógico. Então você vê os alunos que têm acesso à modalidade de xadrez, eles melhoram a sua capacidade de aprendizado. Por isso que a grande maioria das escolas, tanto na rede privada quanto na rede pública, oferecem o xadrez para os seus alunos. Maravilha. Gino, vamos contar um pouquinho da história, rapidamente aqui, da história do xadrez, como nós fazemos com diversas modalidades esportivas. Primeiro o Gino, como é que o Gino começou no xadrez? Ou o xadrez primeiro que o Gino ou o Gino primeiro que o xadrez? Vamos falar do Gino primeiro, para depois o Gino falar sobre o xadrez? Bem, eu comecei, meu primeiro contato com o xadrez foi na década de 70. Foi quando estava tendo o match de disputa do título mundial entre o Bob Fischer, norte-americano, e o Boris Spassky, um soviético, né? No auge da Guerra Fria. Então você via as duas potências da época, os Estados Unidos e a União Soviética, tentando fazer propaganda para o desenvolvimento do xadrez como sendo aquela raça, aquele povo superior aos outros. Então, esse foi o primeiro contato. E aqui no Brasil coincidiu com o auge do surgimento do mequinho. O mequinho surgiu na década de 70. Mequinho foi na década de 70? Foi na década de 70. Então, a gente já tinha o mequinho como um expoente no esporte aqui no Brasil, e o fato dele conseguir resultados expressivos, cujos quais na época chegou a ser o terceiro do mundo, né, despertou esse interesse, esse contato. Aí a gente foi aprendendo, participei como estudante
de um campeonato estudantil que tinha na época, não aqui em Goiânia, que eu morava na cidade de São Paulo, e depois desse contato a gente foi desenvolvendo o xadrez. Aí, na mudança para Goiânia, eu continuei no segmento estudantil e aí fui passando a competições mais adultas. Nós poderíamos dizer que o Mequinho, então, ele teria sido ou foi um dos precursores do xadrez aqui no Brasil? Uma das motivações, principais motivações? Bem, ele foi aquele jogador que atingiu o ápice, que ele chegou a ser o terceiro colocado no ranking mundial. Antes e depois do Mequinho, né, nós já tivemos outros brasileiros que se destacaram no xadrez, sem citar nomes aqui, mas a gente tem vários exemplos, isso atualmente e antes do surgimento do Mequinho. Mas ele foi aquele que conseguiu se destacar mais, entre outros todos. Maravilha. Eugino, a história do xadrez, o que nós podemos falar sobre o xadrez? Mas antes, eu queria justificar para quem nos acompanha que nós estamos aqui, eu e Gino, sem máscara, ambos vacinados, não é? Mas nós estamos sem máscara no rosto, as máscaras, lugar de máscara no rosto, tá bom, tapando nariz e boca, sabemos perfeitamente. Estamos aqui com o nosso alquinho, né? Mantendo aqui a distância, estica seu braço, por favor, Gino. Mantendo essa distância normal aí dentro dos protocolos. E aqui onde nós estamos fazendo essa gravação aqui na ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, todos os cuidados foram tomados no local que nós estamos ocupando, estamos utilizando. A ABB é muito cuidadosa, o presidente Charles também nos deixou aqui, nos franqueou o espaço. E nós temos aqui ao fundo a galeria dos ex-presidentes da ABB, né? Uma coisa fantástica que a ABB faz questão de preservar, de manter e de valorizar quem colaborou desde o surgimento da ABB até os anos mais recentes aí de suas grandes atividades, do marco importante que a ABB tem como uma instituição não apenas de clube, uma instituição esportiva aqui no estado de Goiás e em todo o Brasil. No nosso caso específico aqui em Goiânia. Voltando ao xadrez então, quando surgiu o xadrez? Você tem aí na sua memória, você que é um estudioso? Bem, isso é muito controverso essa afirmação, mas o que acontece? Os registros históricos dizem que do século V a.C., na Ásia, por volta, lá naquela região onde fica a Índia, China, aquela região, registram-se o surgimento do xadrez. Só que naquela época não tinha o nome xadrez, e sim o nome chaturanga. Chaturanga? Chaturanga. Aí o chaturanga foi se proliferando, ganhando espaços na Ásia, Rússia, até chegar na Europa, e aí ele foi evoluindo, várias peças mudaram de nome, essa coisa e tal, até chegar na sua forma atual, como ele é praticado hoje. São 64 casas num tabuleiro com 32 peças, né? Sendo 6 delas diferentes. Tá, são 32 peças. E quantas casas? 64 casas? 64 tá. casas. E essa movimentação das peças que define aí o desempenho de cada um dos enxadristas, né? Dos competidores ou do lazer, seja lá o que for, aquele momento que estiver utilizando. Um negócio que me traz assim, a curiosidade é que antigamente era aquele tabuleirão pesado, quadrado, de madeira e tudo, né? Grande. Hoje nós estamos aqui praticamente com uma folhazinha, simplesinha, com o mesmo objetivo, com o mesmo resultado. Isso é um sinal dos tempos modernos? Trouxe mais conforto para vocês no transporte desse equipamento? O tabuleiro hoje aqui, esse é de papelão. O papelão, além de ser um material simples, que não causa nenhum dano ao meio ambiente, né? Ou seja, ele não polui o meio ambiente, não polui. Certo? Mas ele, lógico, existe a teoria de que o papel ainda faz mal ao meio ambiente, mas o papelão é menos nocível do que a madeira. Se decompõe mais rápido, né? Se decompõe mais rápido do que a madeira. Então, você tem... E do que o plástico. E o plástico nem se fala. Ou então. outros materiais sintéticos semelhantes que existem, tipo o curvim, ou o plástico mesmo, napa, né? Como você poderia... São outros materiais, né? E o que acontece? O papelão ele acaba sendo mais prático e mais barato. E para você transportar 100 tabuleiros desse aqui, você não pesa, se brincar, nem 1 quilo. Pode até enrolar, né? Enrola e vai.
Enquanto se você for transportar 100 tabuleiros de madeira no mesmo formato, você vai ter um problema maior para transportar. Com certeza. Eu não conseguiria, com certeza. Acho que até mais duas de uma pessoas... pessoa. Não pelo peso, e sim pelo desconforto. Né? Muito espaço que ocupa. Tá certo. Eugênio, você falou um negócio aqui interessante, que eu gosto muito de ouvir, essa questão didática. Né? Que nós aqui estamos recebendo uma aula, né? Uma grande aula sobre xadrez, que para mim é um mestre, que são palavras minhas. Ele não gosta que use essa expressão, não se considera, mas eu o considero. Isso é coisa minha, pessoal. Assumo a responsabilidade sobre o que eu estou dizendo, que eu conheço o Gino há muito tempo. E sei dos resultados que ele já alcançou aí, favorável ao Estado de Goiás, inclusive. Gino, essa questão didática, vamos para a parte educacional. Nas escolas, o xadrez carrega alguns estigmas, né? Como eu falei aqui na abertura, é um esporte para superdotado, quem pratica xadrez é superdotado. Mas eu nem vou me ater a isso aí. Nas escolas, você acha que o xadrez, além dele disciplinar muito, ele tranquiliza muito, a gente observa a tranquilidade, eu tenho grandes amigos que praticavam outras modalidades, quando eles eram no xadrez, você nem acreditava, não é possível que ele está jogando xadrez, ele acabou de jogar ali um futebol e não foi muito bem, né? O comportamento, acabou de jogar basquete, também não foi muito bem, mas chega no xadrez, acalma. No próximo bloco, podemos falar sobre isso? Podemos, como você quiser. Estou aqui aberto a falar de qualquer assunto relativo ao xadrez. Legal. Estaremos de volta daqui um pouquinho com mais uma parte, né, segunda parte do nosso programa, diretamente da BB, com o Gino, que para mim é um mestre do xadrez, falando sobre esse esporte que cativa as pessoas de uma tal maneira que quem entra no xadrez não sai mais. Aliás, o enxadrista, ele é sempre enxadrista. Daqui a pouco estaremos de volta. Amigos da TV Brasil Central, estamos de volta com o nosso Esportes em Ação. Hoje falando sobre xadrez com o mestre Gino. E nós vamos pegar com ele agora aqui a importância didática do xadrez, a importância educacional do xadrez, porque em algumas escolas, ou muitas escolas, diversas escolas, o xadrez inclusive faz parte da grade curricular. Né? Hoje falando sobre xadrez, porque nós somos todos esportes, somos todos esportes em ação. Gino, quantas peças nós temos no xadrez e qual a importância do xadrez? Vamos começar pela importância do xadrez nas escolas, a parte didática, educacional? Vamos. A importância do xadrez é o seguinte, hoje, o xadrez estando nas escolas, a maioria dos alunos que têm dificuldade em aprendizado, eles são encaminhados pela coordenação pedagógica dessas escolas para as aulas de xadrez. Por quê? Para mais concentração? Com o intuito de estimular ou a concentração ou o raciocínio, e isso vem a facilitar no aprendizado e ele pode melhorar o desempenho dele acadêmico. Por isso que eles encaminham para o xadrez, são encaminhados com esse intuito de melhorar o desempenho, com esse objetivo, melhorar o desempenho acadêmico desses alunos que têm essa dificuldade. E os resultados naturalmente são positivos? Existem diversas pesquisas já feitas no mundo inteiro que comprovam essa eficiência, essa positividade. Tá. Isso então não é uma coisa só do Brasil, né? Tem no mundo inteiro, em várias partes do mundo é utilizado dessa forma. No mundo inteiro, em todos os continentes, o xadrez já é utilizado como uma ferramenta de auxílio pedagógico. Auxílio pedagógico. Nas escolas. O aproveitamento do aluno, né? Falando aqui, no nosso caso aqui, especificamente sobre o xadrez, o aproveitamento do aluno, depois que ele começa a conviver com esse ambiente do xadrez, né? Essa orientação, essa concentração, esse modo diferente, até filosófico, né, que o xadrez impõe aí nas pessoas, o aluno passa a ter um aproveitamento melhor, uma dedicação dentro de avaliações que são feitas. Os alunos são considerados com um desempenho melhor em função do xadrez, de conviver num ambiente diferente, que exige mais concentração principalmente? A concentração é notória, porque mesmo quando ele vem a participar dessas competições ou nas próprias aulas, quando ele está praticando, ele vai mudar o comportamento dele, ou seja, ele vai passar a prestar atenção no que está acontecendo no jogo. Por quê? Porque desperta o espírito da competitividade. Como ninguém quer perder, então ele vai acabar, vou ter que pensar mais, vou ter que raciocinar, vai ter que se concentrar mais, ele vai estimular tudo aquilo que ele está carente
no aprendizado dele. Então ele aprende e estimula ao mesmo tempo. Exatamente, mas não tem uma questão de matéria específica, se é mais para exata, se não tem nada a ver com isso, né? É um aprendizado geral, né? É um aprendizado geral. Em algumas escolas o xadrez entra como opção para a educação física também, por ele ser considerado esporte, já tem como opção. Outras como ligado à área de exatas, até mesmo à área cultural. Então você vê ou como extracurricular, cada escola dentro do seu projeto pedagógico, ela e tendo interesse, ela vem implantando o xadrez onde ela acha que tem melhor aceitação. Muito legal mesmo. E, como você disse, tanto faz escola pública quanto escola privada. De ambas as formas, né? Ambas as escolas, os alunos poderão ser encaminhados para o xadrez. E fora das escolas, qual a melhor maneira das pessoas começarem o xadrez, ou mais normais, não é melhor, mas as maneiras mais comuns de se iniciar no xadrez? É dentro de casa, com uma sequência aí de pais, ou de amigos, de parentes. Como é que é essa sugestão para que a pessoa venha fazer uma opção pessoal pelo xadrez? Bem, se tiver um contato em casa, ou com o pai, ou com o avô, enfim, com algum parente mais próximo, isso facilita, porque na área do lazer, na área de descontração, como uma brincadeira, ela vai praticando. A criança, como foi o meu caso, ela começa a praticar. E depois, se ela tiver talento, tiver interesse e quiser aprimorar, aí sim a gente aconselha a procurar um clube ou uma academia especializada com um técnico, um profissional capacitado para ir aprimorando. Ok, aqui em Goiânia nós temos isso? Temos. E o que acontece? Você sai da escola, a escola é limitada ao campo educacional e você tem a parte técnica da academia que é mais dedicada ao alto rendimento, que é onde o atleta vai se desenvolver e se ele tiver talento, tiver interesse, ele vai começar a ter resultados expressivos nos campeonatos a nível municipal, estadual, nacional e etc. Legal. Internacional até, né? Quem sabe? Quem sabe, né? Mas tudo depende do que você falou, né? De ter uma disciplina, de ter dedicação. Porque o talento, a gente acredita que todos nós temos um talento, pode ser maior ou menor, não importa. Aprender, qualquer um teria condições com dedicação e esforço, acaba aprendendo como aprende tudo na vida, né? Exatamente. É isso aí. No próximo bloco, nós vamos trazer aqui uma mocinha para te dar um trabalhinho que você vai mostrar para nós, por favor, junto com ela, como que é um jogo de xadrez. Quantas peças tem no xadrez antes de nós mudarmos para o próximo bloco? 6 peças. São 6 peças? 6 peças. E com base nessas 6 peças, uma que é a única, que é o rei e a dama de cada lado, né, são únicos. Aí o resto você tem 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos e 8 peões, totalizando 16 peças de cada lado. 16, 32, 64 casas ao todo. 64 no tabuleiro. No tabuleiro, você falou, é casa mesmo? São casas. São mesmo. casas. 64 casas. Vamos voltar no próximo bloco então, e eu estou doido para ver o que vai acontecer aqui. Tá, à sua disposição. Legal. Um abraço, gente. Estaremos de volta em seguida com o terceiro bloco do nosso Esportes em Ação, com o mestre Gino do xadrez, dessa vez com o Sparg. É uma menina. Conosco aqui não tem esse negócio de discriminação, não. O esporte é para todos, a vida é para todos, todo mundo é igual. Logo estaremos de volta com o nosso Esporte em Ação. De volta aqui pela TV Brasil Central, nosso Esportes em Ação. Hoje, falando sobre xadrez com o mestre Dino. E agora com uma que poderá vir a ser uma mestra também do xadrez. Dino, existe mestre, mestra? Existe. Mestre feminino, né? Existe até grande mestre feminino e grande mestre masculino. Mas eu vou chamar de mestre ou de mestra? Mestra. Pode ser mestra? Pode ser, Então vamos apresentar. Mestra. Né? Vou apresentar a Ana Valéria, que veio colaborar conosco, está aqui participando do nosso Esportes em Ação, aqui diretamente da BB, está colaborando conosco. Vamos fazer uma simulação de jogo, depois eu quero bater um papinho com você, porque você está com a carinha muito danada, eu estou com pena do Gino. Acho que hoje não vai ter pro mestre, não. Antes de mais nada, esse equipamento aqui, esse aparelho é o quê? Para que ele serve?
esse aqui é um relógio de xadrez, ele serve para marcar o tempo dos adversários. Ou seja, o regulamento da competição estipula o tempo limite que eu tenho, que o meu oponente tem, para a gente poder desenvolver toda a partida. Ok. Então aqui no caso, ele está configurado a ter 3 minutos para cada jogador, 3 minutos para mim e para o oponente, e cada lance que for efetuado, ele acrescenta 2 segundos de bônus. 2 segundos? 2 segundos é um adicional, de tempo adicional. 1, 2 já passou. De forma que se ele for jogado de forma imediata, o tempo nunca acaba, ele só acrescenta. Vai acumulando. Vai acumulando. Maravilha. O jogo acaba com o checkmate ou quando zerar o tempo de um dos dois adversários. Se vocês começarem a demorar muito aí, eu vou aplicar um checkmate logo nos dois e acabo com o jogo. Isso é comigo mesmo. Eu sou o mestre do checkmate, sem nada de xadrez, mas sou o mestre do checkmate. Vamos em frente? Vamos. Vocês podem simular para nós aqui, iniciar uma partidazinha? Aí, Ana Valéria já bateu aqui, agora passou para o Gino, que bateu também. Esse lance aqui chama-se roque, serve para proteger o rei e colocar a torre no jogo. É um movimento especial no jogo de xadrez. E agora, Ana Valéria? Tem que tirar a dama daqui. Tem que tirar a dama daí? Como é que tira a dama daí? Vamos ver. Pode ter qualquer momento, mas... Tá certo. E para dar o checkmate aqui, como é que seria a expressão, né? Finalização da partida com checkmate. Se eu pegar aqui, por exemplo, o rei e colocar aqui e falar checkmate. Não, o rei ele não dá o checkmate, né? Quem dá, ele leva o checkmate. Então ele só fica na posição dele. Então quem vai dar o checkmate é a peça do adversário que vai cercar ele, que vai atacá-lo para depois. Mas o rei não precisa ficar naquele lugar. Ele pode vir por outra parte. Ele vai levar o checkmate aqui. Mais no meio dos outros, naquele lugar? Ele não existe, em qualquer uma das 64 casas ele pode levar o checkmate. Qualquer lugar dela. Não tem uma casa específica para ele levar ou não o checkmate. Como o nosso tempo é limitado, podemos simular um checkmate aqui? Podemos? Simular. Tá, vamos lá então. A torre, ela anda horizontalmente, né? Que fala a expressão. Ou seja, ela anda em linha reta, tanto ela quanto a rainha. O rei, ele só anda uma casa. Então, aqui, qualquer lugar que ele andar pra cá, ele tá sendo atacado. Se ele for pra cá, a rainha ataca ele. Então, ele tá completamente cercado. E aqui acabou o jogo. No caso, é a vitória das claras, das brancas. As brancas ganharam? Ganharam. Nessa situação. Nessa simulação aqui foi vitória das brancas. Exatamente. Tá certo. O rei está sem saída, ou seja, o checkmate caracteriza. O rei está atacado e não tem saída para ele. Maravilha. Isso aí foi uma grande explicação que nós tivemos, né? Lógico, uma simulação. Aqui não é uma partida de xadrez, assim, uma demonstração de movimentação de peças, né? Uma simulação de checkmate. O que mais que poderia ser acrescentado aqui por vocês para nós encerrarmos mais esse bloco aqui do nosso Esportes em Ação? O que você gostaria de acrescentar, de explicar para quem está em casa, mestre Gino, Ana Valéria? Eu gostaria de explicar que o xadrez, a gente falou do tempo, né? Sim. Existem 3 modalidades em função do tempo. O meu xadrez tradicional, que é o standard, que são partidas que duram mais de 4 horas, ou seja, aproximadamente 2 horas para cada jogador. Outros são partidas de xadrez rápidas, que duram mais de 30 minutos para cada jogador, entre 30 minutos, chegando a 1 hora, 1h30, certo? E as partidas de blitz, que são aquelas que duram menos de 10 minutos, aproximadamente 10 minutos. É o jogo rápido. Tá, e você prefere qual dessas modalidades aqui?
Eu gosto de jogar assim, mais o modo Blitz, que é coisa rápida, que dá pra jogar mais vezes, mas campeonato geralmente tem mais tempo, né? Porque aí fica mais tranquilo pra gente jogar com paciência. Gino, muito obrigado a você por essa aula. Foi uma aula mesmo aqui de xadrez. Se tiver mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar para quem está nos assistindo, né, poder tirar o máximo proveito possível dessas informações todas. Eu agradeço a oportunidade de poder conversar aqui com você, Bercó, e divulgar para todos o que é o xadrez e que o xadrez não é nenhum bicho de 7 cabeças, que não é nada difícil de aprender. Como foi dito aqui, criança, uma vez na vida aprende a andar de bicicleta, depois não esquece mais. Quando a criança aprende a jogar xadrez, lá na frente, quando ela já fica anciã, ela também não vai esquecer mais como é que joga. Uma perguntinha que foi feita aqui, que até vou perguntar para a Ana Valéria também. O que te incentivou, te conduziu à prática de xadrez? Foi influência dentro de casa, relacionamento com os amigos? Foi um incentivo do meu professor de matemática. Então agora eu vou voltar aqui, eu vou voltar no que você falou. A questão pedagógica, a questão educacional. Ele trouxe essa arte, né, esse esporte para a nossa escola, que a gente não tinha noção nenhuma. Aí ele levou como modo de ensino, de lazer também, e eu me empenhei para aprender, para jogar. E é interessante aprender novas coisas, né? É um jogo tão rico e interessante de se praticar. Nós vamos voltar aqui no bloco, porque eu faço questão de conversar com o presidente aqui do clube, o Charles, e com a mãe da Ana Valéria. O nome da mamãe? Liciane. Liciane. Saber agora, mestre Gino, qual é o sentimento que a mãe tem de uma filha enxadrista, não é? Ao vivo aqui conosco, e ela mesma ser testemunha desse desenvolvimento, né? Do crescimento da Ana Valéria dentro das escolas. Agradecendo Ana Valéria, agradecendo o mestre Gino. Obrigado. Esse amigo aqui, que é um dos expoentes do xadrez aqui em Goiás. Quem quiser praticar xadrez aqui em Goiás, a Federação Goiana de Xadrez, as atividades, as competições, mesmo nesse momento de pandemia. No site, né, você tem a programação dos eventos oficiais da Federação. Legal. Daqui um pouquinho, então, com a mamãe, Liciane, e com o Charles, presidente aqui da BB. De volta aqui com o nosso Esportes em Ação, com a Liciane, mãe de Ana Valéria, e com o presidente da BB, Charles, para nos falar sobre a importância do xadrez. É uma modalidade esportiva tão importante quanto as demais, tantas que vocês têm aqui na BB, Charles? Sim, exatamente. A modalidade xadrez é tão importante como outras modalidades aqui para nós. A Associação Atlética Banco Brasil aqui em Goiânia tem seus espaços abertos para a prática de qualquer modalidade esportiva. E o xadrez vem muito a acrescentar e agrega bastante para o nosso associado, para a nossa comunidade, porque é uma modalidade que traz uma importância histórica, inclusive, do xadrez. E ele junta pessoas, reúne pessoas para disputar, para jogar, reunir com a família, brincar e até competir. E os nossos ambientes CBBs, não só em Goiânia, mas no país todo, disputam a modalidade de xadrez como competição. E nós estamos abertos e disponíveis aí para ajudar e contribuir para a prática do xadrez aqui na BB Goiânia. Legal. Liciane, Ana Valéria, ele deu uma entregadinha aqui, Liciane, mãe de Ana Valéria, enxadrista, que deu um show aqui junto com o mestre Gino, nos apresentando como se faz uma partida. E ela, inclusive, meteu um checkmate aqui no mestre Gino. Liciane, a importância do xadrez na vida da família, né, da Ana Valéria. Ela começou na escola por uma sugestão do professor de matemática, né? Ela que era uma aluna mais ou menos, só 7. A média dela era baixa, era 7. Aí foi para... ela teve um desenvolvimento muito grande a partir do projeto de xadrez na escola. E as médias dela, que eram em torno de 7 a 8 na matemática e cálculo e nas matérias exatas, subiu para 9, 10. Então teve um desenvolvimento muito grande a partir do projeto de xadrez na escola. Você atribuiu ao xadrez? Sim, porque também porque aumenta o raciocínio lógico, né? Tem uma interação maior e a partir do momento que eu vi que tinha um desenvolvimento satisfatório, eu e toda a minha família passamos a incentivar, a contribuir, a levar ela para participar de competições estaduais. Nas GESABs do estado do Mato Grosso, ela participou também em 3 competições estaduais no estado do Mato Grosso, onde inclusive numa ela foi campeã, né, pelo estado de Mato Grosso. Então eu tenho muito orgulho de
ser uma incentivadora e ter uma filha que tem essa desenvoltura no xadrez e gosta do esporte, gosta da modalidade. Esse orgulho não é só seu, não. Esse orgulho é de todos nós goianos, de termos aí um goiano, uma goiana, no caso, Ana Valéria, representando o estado, né, Charles? Dessa forma tão brilhante, levando para outros estados do nosso país uma goiana sendo reconhecida e campeã. Vamos terminar aqui o nosso programa, o nosso Esporte em Ação de hoje, agradecendo a vocês da TV Brasil Central, os nossos telespectadores, agradecendo a ABB a oportunidade, o espaço que nos foi cedido, a Liciane, que nos trouxe a Ana Valéria, e ao mestre Gino, o mestre do xadrez aqui em Goiás já há muito tempo, para mim um mestre. Ele, com a modéstia dele, ele não gosta de ser chamado de mestre não, mas para mim é. Um abraço a todos, lembrando que somos todos esportes em ação.